tarde a todos. Vocês se lembram que na reunião passada a gente estava falando sobre como interpretar gráficos e tabelas? Porque agora, né, tá todo mundo entrando em contato aí com as apresentações em congressos, então sempre vai ter um gráfico ou uma tabela de resultados para apresentar, com análise estatística. Vocês se deparam também com os artigos que vocês estão lendo, né? A gente se depara nos artigos, com gráficos e tabelas para interpretar, e nos nossos relatórios, né? E aí tem aquele monte de símbolos de análise estatística, né? Que vai estar na legenda desses gráficos e tabelas de como a gente interpreta. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou sobre como são apresentados os dados da análise estatística que deu paramétrico? Vocês se lembram disso? Eu sei que foi confuso, foi muita informação, né? Que a gente faz lá os nossos experimentos, os nossos ensaios, nós vamos obter vários dados numéricos, vamos colocar isso num programa de estatística, para ele falar para a gente se existe diferença entre os grupos, para eu saber se o que eu estou avaliando foi melhor ou pior, né, dentro daquela característica, dentro dos grupos que eu tenho. Tudo bem até essa parte, gente? Coloquem um ok aqui para mim. E aí, a gente falou também que quando a gente coloca lá todos os nossos dados das leituras, lá dos ensaios, no programa estatístico, a gente pede para o programa explorar os dados e fazer para mim uma análise descritiva para eu saber se esses dados são tem uma distribuição normal ou não normal, né? A distribuição, a gente falou que são aqueles valores ali, distribuição normal, valores muito próximos entre si. Distribuição não normal, valores que variam muito, tem uma faixa de variação grande. Se essa distribuição dá normal, a gente faz teste paramétrico. Então, nós vimos na aula passada que quando a gente roda um teste estatístico paramétrico, a gente apresenta os dados em média e desvio padrão. E o gráfico vai ser aquele de barras com uma barrinha representando o desvio padrão. Tudo bem até aqui? Agora, quando a distribuição desses dados varia muito, os valores numéricos têm uma variação muito grande entre eles, muito provavelmente essa distribuição vai dar não normal e a gente vai rodar um teste estatístico não paramétrico. Então, é isso que a gente vai ver hoje, como a gente apresenta esses dados, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Qualquer coisa, como eu não vou ver vocês agora, vocês podem abrir o microfone e contar para mim, tá? As dúvidas de vocês. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês vocês conseguem ver esse gráfico? Esse gráfico vermelho aqui? Sim. Isso daqui representa os valores, as medidas que eu obtive lá nos ensaios que eu fiz, tá? Aqueles valores numéricos que eu obtive de cada corpinho de prova. Dá para vocês perceberem que essa distribuição é não normal? Porque eu tive uma série de valores aqui nesse pico, a maioria dos valores aqui nesse pico, mas eu tenho uma variação de valores grandes. Um valor lá muito alto e um valor muito baixo. Isso aqui é característico de uma distribuição não normal, tá? Aí eu vou pegar todos os valores numéricos que eu obtive lá nos ensaios, um por um, vou jogar no programa estatístico, vou pedir para o programa explorar os dados para mim, fazer uma análise descritiva. E aí, quando ele faz essa análise descritiva, ele me dá essas informações aqui numa tabela. Então, esse daqui era um dos grupos que eu tinha, tá? Aí ele me dá qual é o valor da média, da mediana, o intervalo de confiança. Então, ele me dá aqui o intervalo maior e menor, né, dos quartis. Ele me dá a variância, ele me dá o desvio padrão, aqui está a mediana. Ele me dá o valor máximo e mínimo, ele me dá o intervalo interquartil, ele me dá uma série de informações. E é isso daqui depois que eu também vou utilizar para interpretar o tipo de gráfico que a gente faz, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma tabela quando a gente rodou um teste não paramétrico. Então, lembra que a tabela ela sempre tem um título
ela precisa me contar, sem eu ler aquele texto, aquele artigo, o que ela está falando, tá? Então, do que era essa tabela aqui? Era da concentração inibitória mínima, é um tipo de teste aí que a gente faz para avaliar a atividade antimicrobiana, do vanadato puro, quer dizer, só do pó do vanadato, será que ele inibe micro-organismo? E a atividade antimicrobiana de porcelanas dentais incorporadas com vanadato. Então, e aí aqui por 2 métodos de avaliação dessa atividade antimicrobiana. Então, o que eu sei? Que essa tabela vai me dar se o vanadato puro mata micro-organismo e se ele incorporado na porcelana também mata micro-organismo, tá bom? E aí eu tenho aqui, né, toda a tabela, lembrando que tabela, gente, a gente precisa colocar a unidade de medida, tá? Que tá aqui, então essa tabela tá correta. E toda a tabela também vai ter uma legenda me contando o que está falando ali. Aqui, por aqui eu já vejo que foram feitos testes não paramétricos. Cruz-Calalis, pós-teste de Dan, Menn-Whitney, são testes não paramétricos, então eu já sei que esses dados tiveram uma distribuição não normal. Aqui é aquele nível de significância, valor de P de 0,05, tá bom? Então, aqui eu tenho os micro-organismos que foram testados, vários tipos de bactérias. Aqui eu tenho qual foi a concentração de vanadato puro que eu preciso para matar essa bactéria, quer dizer, quanto de pó de vanadato eu preciso para matar essa bactéria, tá? E aqui eu já tenho o vanadato, nessa coluna, o vanadato incorporado na cerâmica, tá? Então, eu tenho um grupo controle, que é cerâmica pura, um grupo com 2,5% de vanadato, um grupo com 5% de vanadato, e aqui os valores de cada um, tá? E aí eu vejo aqui na legenda que os valores estão apresentados em mediana e intervalo de confiança. Isso aqui é muito importante para vocês. Toda vez que a distribuição dá não normal e eu rodo um teste estatístico não paramétrico para ver se existe diferença entre os grupos, eu obrigatoriamente preciso apresentar os dados em mediana e intervalo de confiança. Esse primeiro valor aqui, ó, grupo controle 0,91, é a mediana. Tá bom para vocês enxergarem aí na tela? Sim, Bia. Tá, então esse primeiro valor vai sempre ser a mediana. Então, 0,91, 0,67, 0,12. Esse outro valor aqui, entre colchetes, é o intervalo interquartil, intervalo de confiança. Então, aqui, 0,77 é o primeiro quartil. Vocês vão entender isso na hora que eu mostrar o gráfico, tá? Então, 0,77 é o primeiro quartil e 1,16, esse segundo valor, é a outra parte do quartil maior, tá? Vocês já vão entender isso no gráfico. Então, sempre, mediana, o que está entre colchete ou parênteses é um intervalo de confiança, tá? O intervalo dos quartis. E aí também eu tenho aqui a legenda dessa tabela, que vai estar me falando aqui, ó. A, B e C. As letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam similaridade estatística. Então, eu tenho aqui, ó, letras minúsculas. A minúsculo com A minúsculo. Similaridade estatística, quer dizer, nesse caso aqui, o controle não teve diferença do 2,5%. Então, tanto faz se eu incorporar 2,5% de vanadato, ele vai ter o mesmo resultado do grupo controle. Mas eu vi aqui um B minúsculo aqui nesse 5%. Quer dizer, o 5% ele foi diferente do 2,5% e do controle. Aí, diferente do que, né? Aqui está avaliando a atividade antimicrobiana. Então, eu olho os valores. Aqui deu uma absorbância de 0,91, 0,67, e aqui deu 0,12. Nesse caso aqui, do teste que estava sendo avaliado, quanto menor a absorbância, mais micro-organismo morreu. Então, quer dizer que os 5% de vanadato incorporado na porcelana matou mais micro-organismo do que o controle e o 2,5%. Entenderam isso? Então, a gente lê essas letrinhas na legenda,
ver o que elas significam e a gente precisa olhar para os valores e para as letrinhas para interpretar esse resultado, ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Aqui na legenda também fala que a letra maiúscula igual, elas indicam similaridade estatística na mesma linha. Então, vocês veem aqui nessa tabela que eu tenho letras maiúsculas. Ó, eu tenho um A maiúsculo, um B maiúsculo, um A maiúsculo e um B maiúsculo. Então, quer dizer que na linha eu posso interpretar essas letras aqui, tá? E elas indicam similaridade estatística. Então, onde tem, por exemplo, A maiúsculo e B maiúsculo, quer dizer que esses grupos foram diferentes entre si. Então, eu vou olhar lá o que aquela tabela valia e ver qual foi melhor ou qual foi pior, se é que a gente pode dizer assim, tá? Mas então, vimos a tabela, vimos que tem mediana e intervalo de confiança. Vamos ver no gráfico o que significa essa mediana e intervalo de confiança. Então, quando a distribuição for não paramétrica, vocês vão se deparar com um gráfico desse jeito aqui, ó, de box plot. Lembra lá da aula de estatística, que a gente tem o gráfico em box plot? Então, toda vez que fizer um teste não paramétrico, o gráfico não vai ser aquele de barras, tem que ser esse aqui, tá? Vamos interpretar esse gráfico. Aqui vai ter o que eu avaliei. Então, aqui, vamos supor, aqui tá artigos por ano, né? Mas vamos supor que eu avaliei. Sempre, gente, todo gráfico também tem um título, tá? Um título, uma legenda, que é o que está escrito aqui embaixo. Quando é tabela, a gente escreve o título em cima da tabela. Quando é gráfico, figura, a gente escreve embaixo, tá? Então, aqui vai ter o que eu avaliei. Vamos supor que eu avaliei a radiopacidade, né? E aqui vai estar os grupos que eu avaliei essa radiopacidade, vamos supor. Aqui, como tá tudo pintadinho, às vezes vai ter uma legenda aqui falando o que é cada coisa, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam? Como a gente interpreta as medidas que estão aqui nesse desenho. Então, vamos passar para cá. Aqui tá mais bem explicado, né? Aqui dentro desse desenho, eu vou ter todos os valores que eu fiz a medida lá no laboratório. Valor por valor. Só que eles vão estar encaixados dentro de um desenho, tá? Essa caixa aqui, ó, representa os meus intervalos interquartis, que é aqueles que lá na tabela vão estar entre o colchete, entre o parênteses, tá? Então, eu tenho o menor valor que eu obtive lá no laboratório. Então, vamos supor que eu fui avaliar no laboratório a resistência à compressão do gesso. Aí teve um gesso lá que eu manipulei, fiz todo o corpo de prova e ele não ficou bom, aquele gesso. E aí na hora de quebrar, fazer a resistência à compressão, aquele gesso quebrou muito fácil. Então ele deu um valor pequenininho. Então o menor valor que eu tenho vai estar aqui no final dessa barrinha, tá? Aí eu fui fazendo os valores, quebrando os gessos. Aí eu tenho aqui, ó, o primeiro interquartil, quer dizer, tem uma população de dados aqui. Tem alguns gessos que deram um valor que não foi o menor valor, mas também foi um valor muito baixo da maioria, tá? Aí aqui eu vou ter 25% dos valores aqui nesse primeiro interquartil, que é onde começa a caixinha, tá? Então, eu vou ter aqui vários corpinhos de prova, que 25% dos valores está ali marcado pelo início da caixinha. Dentro da caixinha vai ter a mediana. O que é a mediana? Onde está a maior parte dos valores. A maioria dos gessos que eu quebrei na compressão vão ter dado um valor que está aqui na mediana. A maior parte dos dados está na mediana. E aí eu vou ter gessos que eu quebrei que deram valores altos. Não foi a maioria, porque a maioria está lá na mediana, tá? Mas eu tenho gessos que deram valores mais altos. Então eu vou ter aqui, ó, 75%, tá? Então aqui vai ter uma parte dos dados que deu um valor mais alto, que eu vou fechar a caixinha, que é o meu terceiro quartil, é onde está 75% ali.
E aí eu vou vindo aqui e eu vou ter um gesso que deu o maior valor de todos. Ele é fora da maioria, porque a maioria deu o valor onde está a mediana. Mas eu vou ter aqui o limite superior, o maior valor de todos, que vai estar a última barrinha aqui. Aí eu tenho alguns valores que deram, tipo, muito fora. Então, o programa estatístico interpreta esses valores como outliers ou valores discrepantes. Aí ficam uns pontinhos lá no gráfico, tá? Ele meio que desconsidera na hora de fazer o desenho. Vamos entender isso num gráfico aqui mais fácil, que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que tem essas barrinhas aqui, tá? Então, aqui eu tenho esse gráfico de barras vermelho representativo de todos os valores que eu medi no laboratório. Aqui no início, tenho o valor mínimo. Então, lá, ó, na construção do meu desenho, o menor valor de todos. Aí, aqui, ó, eu tenho os valores que deram baixo, tá? E aqui começa lá a barrinha. Aí aqui eu tenho 25% dos valores, começa a caixinha do intervalo interquartil, tá? O primeiro intervalo interquartil. Aí lembra que a mediana é onde está a maior parte dos dados, maior parte dos valores? A maior parte dos corpinhos de prova que eu quebrei lá na compressão deu esse valor aqui, é onde está a mediana. A mediana representa 50% dos valores. Aí eu venho aqui, eu tenho uns valores lá de gesso que deram mais alto, mas não é a maioria, né? Então, 75% eu vou fechar o outro quartil da caixinha. Então, aqui, gente, tá aquele meu valor da tabela de intervalo interquartil. O menor valor é o 25% lá daquele colchetezinho e o maior valor 75%, e a mediana é aquele primeiro. Vamos voltar aqui, ó. Mediana é o valor que vem primeiro. Entre os colchetes, o valor do intervalo interquartil, quer dizer, o valor daquela caixinha, dessa caixinha aqui. Aí aqui tem aquela última barrinha lá que fecha e o meu valor máximo. E se eu tiver um valor muito fora, eu vou ter no gráfico alguns pontinhos, que é os valores de outlier. Como a gente pode ver aqui, ó, não tem um pontinho aqui? Vocês conseguem enxergar esse gráfico? Tem um pontinho aqui onde está meu mouse. Esse pontinho é um valor que deu muito fora, é o valor discrepante, o outlier. E aqui a gente interpreta, ó, menor valor de todos, maior valor de todos. Aí aqui eu tenho, né, alguns dados que deram aqui, outros que deram aqui. Aqui começa, ó, início da caixinha. Primeiro intervalo interquartil, 25% dos dados está aqui. 50% dos dados está aqui nesse traço que é a mediana. E eu fecho a caixinha em 75% dos dados. Mesmo válido para as outras caixinhas. Agora, como que a gente interpreta isso aqui? Olhando a mediana. Então, na mistura, isso aqui é a viscosidade. Viscosidade é quanto um material é fluido ou ele é consistente, tá? Quando eu fiz a mistura 1 desse material, deu uma viscosidade alta aqui, ó, próximo de 25. Já na mistura 2, deu uma viscosidade próxima de 23. Então, eu olho sempre a mediana. Já na mistura 3, deu uma viscosidade de 22. Então, eu já sei quem teve maior viscosidade. Daí eu vou perguntar para o programa estatístico se existe diferença entre os grupos, porque pode ser que ele me fale que apesar dessa diferença aqui, não tem diferença estatística. Às vezes ele vai considerar que uma viscosidade de 20 para 25 teria diferença, mas de 22 para 25 não tem. Por isso que a gente faz a estatística. Não sou eu que determino se existe uma diferença real ali. Conseguem compreender isso? E aqui, ó, já está mostrando um box plot para mim com outros dados. Tem uma bolinha aqui me informando provavelmente a média. Vocês conseguem ver que elas estão mais ou menos à mesma altura? Então, a gente sempre vai ler, gente, legenda do gráfico ou da figura, né, da tabela,
o título, o que ela está me informando, e na legenda ele vai me informar se tem uma diferença estatística ou não. E aí a gente sempre olha a mediana, e aqui também dá para a gente ter uma ideia se esses dados variaram muito ou não. Aqui, ó, nesse laranjinha, eu sei que as medidas que foram feitas nesse grupo no laboratório foram bem parecidinhas a hora que eu fiz o teste. Me deram valores muito parecidinhos. Mas aqui, ó, nesse rosa, quando eu fui lá fazer os ensaios nos corpos de prova no laboratório, deram valores, nossa, muito discrepantes, né? Então, ali eu já tenho uma confiabilidade, né, dos dados e tudo mais para poder interpretar. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que é um assunto difícil, né? Mas é para vocês terem condição de bater o olho no gráfico. Primeira coisa que eu vou olhar, ou na tabela, legenda, título e legenda. O que isso aqui está falando? Depois eu vou olhar lá, mediana e os símbolos, o que aqueles símbolos representam, se tem diferença estatística ou não. Ok, até aqui, gente? Querem que eu explique de uma outra forma ou que eu mostre para vocês algum outro dado, algum outro tipo de gráfico para entender melhor? Então, ok, Is, ok, Ana Vitória, pessoal que está começando na IC agora, que é mais novo, dá um nó na cabeça, né? Vocês vão, assim, compreender melhor a hora que vocês pegarem os dados que vocês fizeram lá no laboratório, que vocês foram lá, fizeram um ensaio, ver como é que saem os numerozinhos, e aí vocês montam a tabela de vocês, o gráfico, claro, com a ajuda dos orientadores, né? E aí dá pra gente compreender isso muito mais fácil, né? Mas o objetivo da aula é que vocês tenham condição de bater o olho num gráfico, numa tabela, seja de um artigo, de uma apresentação, de um relatório, né? A Helena está perguntando, depois da tabela, fazemos o teste estatístico para saber se os valores são significativos? Não, Helena, é assim. A gente faz as medidas no laboratório. Obtenho todos os números, cada valor de cada corpo de prova. Dali, eu já jogo no programa estatístico de uma vez. Aí eu monto a tabela baseado no que o programa estatístico me falou, tabela ou gráfico. Então, eu faço a estatística primeiro, aí eu monto a tabela ou gráfico. Por quê? Eu preciso que o programa estatístico me informe média ou desvio padrão, e se existe diferença entre os grupos para eu montar a tabela, ou que o programa estatístico me informe mediana e intervalo de confiança para eu montar a tabela ou o gráfico. O programa estatístico normalmente já me fornece o gráfico em Boxplot, tem como também a gente gerar os gráficos de barras, tudo pelo programa, e tem como a gente fazer esses gráficos no Excel, tá? Gente, vocês não precisam fazer isso nesse momento, tá? A gente acaba fazendo das nossas pesquisas de mestrado, doutorado, mas na IC não se preocupem, tá? É só para que vocês consigam interpretar e vocês sempre vão ter a nossa ajuda para fazer isso. Eu sei que é complexo, né? Que é difícil. Quando eu fiz a disciplina de estatística na graduação, não foi suficiente para eu compreender todas essas coisas. Eu fui aprendendo no dia a dia, né? Foram anos aí de experiência. Comecei como vocês, na IC, né? Também não sabia nada dessas coisas. É um passo a passo, é dia após dia, um dia de cada vez que a gente vai construindo o conhecimento, tá? Não se assustem. É mais uma questão informativa para que vocês não se percam na hora que vocês virem uma tabela ou um gráfico. Tudo bem até aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Bia, tudo bem, super tranquilo, assim. Claro que nem tu estava dizendo, né? Para os alunos que estão vendo isso pela primeira vez, fica muito difícil. Sim. Mas vocês vão ver que a próxima vez, ou quando vocês tiverem a disciplina e o professor começar a falar sobre isso, você vai, opa, eu já escutei sobre isso, eu já vi. Então as coisas vão melhorando, vão ficando mais fáceis, mas vocês sempre vão ter ajuda para fazer isso. Vocês nem vão precisar fazer isso, mas é como a Bia disse, para compreender.
Sim, o objetivo é que vocês não fiquem assustados ou não fiquem perdidos quando vocês se depararem com uma tabela ou com um gráfico. Lembrem, o título e a legenda vai estar me contando o que tem ali. Preciso saber qual teste é paramétrico, não paramétrico? Gente, agora não precisa saber isso, tá? Vocês só vão ver lá, isso aqui é média, isso aqui é desvio padrão, isso daqui é mediana. Então, vou olhar esses dados, vou olhar as letrinhas ou asterisco ou o que símbolo tiver ali e vou olhar qual a diferença entre os grupos, para eu saber qual foi melhor ou não, dentro do que eu estou avaliando. Ok? Então, bom dia para vocês. E lembrando, né, estamos abertos aí para vocês enviarem mensagens para a gente, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais.